Estamos vivendo dias muito especiais. Semana que vem, mais precisamente domingo, dia 7, é domingo, né? Teremos uma eleição. Não será uma eleição qualquer, mas seguramente é uma eleição decisiva para os destinos de nosso país. Orando a respeito e conversando com meus irmãos do presbitério, reconhecemos a necessidade de trazer uma palavra a respeito desse tema. Não estamos aqui para indicar nenhum candidato específico, nem falar propriamente de ideologia, de direita ou de esquerda. Teríamos muito para falar sobre isso, mas não é desse púlpito que vocês vão ouvir tal preleção. Se alguém quiser saber em particular que candidato eu vou votar, procure a mim, procure a minha esposa, estarei disposto a falar contigo e dizer os motivos pelos quais eu escolhi tal candidato. Mas eu quero abrir as Escrituras e expor princípios que seguramente ajudarão os irmãos a entender o que eu estou chamando esta palavra de cosmovisão do governo de Deus e do governo dos homens. É nessa área que nós temos algumas dificuldades de entender. Então, os princípios que vamos apontar para os irmãos vai ajudar-nos a entender muito do que acontece hoje, não só no Brasil, mas no mundo. E é importante estar isso tudo bem fundamentado aqui. No reino de Deus não pode haver eu acho, eu penso, meu palpite é esse. No reino de Deus não tem achismo, não tem decisões pessoais, porque já temos uma constituição. Isso aqui é a constituição do reino de Deus. Temos uma constituição no Brasil, tem constituição na Inglaterra, nos Estados Unidos. Cada país tem sua própria constituição. São do homem, são falhas. Essa aqui é o único livro, a única constituição infalível. E nós, por princípio, estamos governados por essa Constituição, antes da Constituição dos homens. Quando houver uma contradição entre a Constituição de Deus, sua palavra, e a Constituição dos homens, suas leis, nós devemos nos sujeitar, não só a priori, mas sempre nos curvar à soberania de Deus, sob pena de ficarmos numa situação complicada com o nosso Deus. Amém? Isso como introdução. E nós vamos explanar nas Escrituras alguns princípios e conceitos que vai nos entender o coração de Deus. Acima de tudo, nós temos que entender o coração de Deus. E há muitas contradições no mundo e por aí que até nos deixam confundidos. E nós vamos hoje, se Deus quiser, esclarecer, aclarar essas confusões, ok? Em primeiro lugar, há uma forte tensão, há uma dicotomia, ou seja, dois princípios que aparentemente se opõem. Quando dizemos, Pedro escrevendo aos cristãos da dispersão, ele disse, nós somos peregrinos e forasteiros neste mundo. A nossa pátria está no céu. Ótimo. Peregrinos e forasteiros. Os irmãos sabem o que é ser peregrino, né? Um andarilho. Quase que um cigano, né? Não tem pátria. O cigano não tem uma nação, não tem uma pátria como nós temos no Brasil. Eles andam por mundo afora, morando em tendas. Essa é a figura do cristão, morador em tendas. Por quê? Porque ele é peregrino e forasteiro. E nossa pátria está no céu. Quando Pilatos, diante de Jesus,
inquirindo sobre sua autoridade, sua razão, que ele estava sendo julgado naquela hora, que ele era opositor a César, ao Império Romano. Ele disse, não, não sou. E não sou por uma razão. Meu reino não é deste mundo. Então nós podemos ter uma atitude, uma postura escapista em relação a esse mundo. Eu não sou do mundo. Meu reino está lá em cima. Por isso eu não me meto com política, vou anular meu voto, porque eu não quero votar em sem vergonha, não quero cometer esse erro. E aí? Está certo se pensarmos que nossa pátria está lá no céu e nós não temos absolutamente nada a ver com esse mundo. Essa posição está correta ou está errada? Errada. Vamos descobrir por quê. Jesus mesmo vai trazer o equilíbrio. Pai, eu te rogo, oração sacerdotal, João 17, que não os tire do mundo. Então, se Deus queria nos levar para a pátria celestial, convertíamos e ele levava a gente embora. Poder para fazer isso ele tem, não precisa nem morrer. Levou Enoque e levou Elias. Então vem a primeira pergunta, por que ele nos deixa aqui? Já que o próprio Jesus disse que no mundo tereis aflições. Lá nós sabemos que não tem aflição. Lá não tem lágrima, lá não tem choro, lá não tem doença, lá não tem falta de comida, lá não tem salário mínimo. Não tem ônibus para pegar, um lugar maravilhoso. Leva-nos embora. Essa que é uma postura escapista. Tem muita gente aguardando o arrebatamento para escapar das desgraças desse mundo. Não pense em ser arrebatado com essa motivação, está errado. Então, quando ele diz, não rogo que não os tire deste mundo, mas, sempre tem um mas, né? Os livre do mal. Ou seja, enquanto no mundo vai haver mal, vai haver problemas. Mas por que ele não quer nos tirar daqui? Porque tem um motivo. Qual é o motivo? Qual é o motivo? Que ele deu uma missão para a igreja. A igreja é o testemunho de Deus na terra. A igreja é constituída de súditos desse reino vindouro, futuro. O reino de Deus foi inaugurado quando veio Jesus aqui. Ele inaugurou o reino. Só que é um reino ainda incipiente. Ele cresce, está crescendo, e o princípio dele é que era como um grão de mostarda, muito pequenininho. O grão de mostarda é microscópio, a semente. Mas ele vai crescer, a promessa dele é que crescer. Não só falou que ele ia crescer, mas induziu os seus discípulos a orarem. Qual a oração que ele ensinou? Nós, muitas vezes, de tanto falar a oração do Pai Nosso, mecanizamos e não pensamos na seriedade das palavras que proferimos com nossos lábios. Primeira declaração de Jesus, Pai Nosso. Ele é meu Pai. Que estás aonde? Lá no céu. Mas eu faço uma oração, Jesus está ensinando. Esse pedido para ensinar, ele está ensinando. Venha sobre nós o teu reino. Venha aonde está o reino? Venha aonde? Responda para mim. Aí está a resposta, que não há tensão. Na verdade, há um processo em andamento que vai se cumprir. Venha sobre nós o teu reino. O reino que vai se manifestar de modo visível sobre toda a terra. O seu reino será de mar a mar. E ele, Jesus, quando vir a segunda vez, será rei sobre toda a terra. Oh, esse dia, quero dizer uma boa notícia, não está longe. Só que há um intermédio, há um intercurso, há um hiato, há um tempo ainda de espera para o estabelecimento final desse reino.
Esse reino será teocrático. Vai se cumprir a oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade aqui na terra. Na terra! Então os escapistas já estão com problema. Querem fugir daqui e Jesus quer vir para cá. Olha aí. Para pôr ordem, acabar com essa confusão. Ele tem poder para fazer isso? Se tem. Hoje ainda ele está esperando um momento para fazer isso. E enquanto ele está lá sentado, tem uma coisa acontecendo que os irmãos talvez não tenham um claro entendimento. O pai disse para o filho: assenta-te à minha direita até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Jesus tem muitos inimigos nessa terra. Tem mais inimigos do que amigos. Inimigos dele são nossos inimigos. O inimigo de Jesus são meus inimigos, sejam eles quais forem. Sejam eles quais forem. E tem que ser assim. Se você é amigo de inimigo de Jesus, você está na contramão, você está com problema. Sério. Você tem que se alinhar com Deus e sua palavra, com os mandamentos, com os princípios estabelecidos de modo eterno, absoluto, para todo sempre. Aí vem a palavra, né? Forever. Para sempre. Uma cosmovisão do que significa governo de Deus e governo dos homens. Enquanto Jesus não vir para estabelecer o seu reino aqui na terra por 1000 anos, é o tempo que ele vai reinar aqui, viveremos debaixo do governo de quem? Dos homens. De modo indireto, não sei se tão indireto, debaixo dos poderes, dos dominadores deste mundo que vive em trevas. Tem os homens maus, mas tem, além dos homens maus, tem anjos maus, anjos caídos, que são chamados por Paulo, no capítulo 6 de Efésios, dos principados e potestades, nas regiões celestiais, os dominadores desse mundo tenebroso. Então, quando você vê um homem mau agir, um homem mau atuar, pode estar certo que tem uma mente inteligente por trás, trabalhando naquele homem, usando aquele homem. Às vezes não um demônio qualquer, mas uma legião. E o que fazer? Eis a pergunta. Nós estamos debaixo de governo humano. Para entender bem isso, onde Deus entra nessa história toda, ele vai entrar, e entra muito bem. Nós temos que conhecer uma história que está no Velho Testamento que vai nos ajudar a entender. Samuel, vamos ver a história de Samuel e de Saul. Samuel contando a respeito de Saul e contando a respeito de Davi, um outro rei. Saul foi o primeiro rei de Israel. Mas vamos entender por que Israel teve esse rei em primeiro lugar. Vamos ver a opinião de Deus. Nós queremos conhecer a vontade de Deus, sim ou não? A vontade de Deus, nós vamos ler aqui, vai ficar isso muito claro, sempre foi que ele fosse o rei, fosse ele que governasse, especialmente sobre o seu povo. Não estava falando ainda dos gentios, não estava falando de outras nações, mas da nação de Israel, ele, o Senhor, queria governar. Ele está errado? Claro que não. Ele era o libertador, ele que tirou lá do faraó, está levando para Canaã. Então eles já estão em Canaã já há algum tempo. Samuel era o profeta reconhecido por toda Israel, e era tempo dos juízes. Os juízes é que governavam. Morria um, levantava outro juiz. Era um homem levantado, não era rei, não tinha autoridade de rei, e julgava as causas do povo. Deus era o rei. E vamos ver o texto aqui que vai ficar muito claro. Olha o que vai acontecer. 1 Samuel,
capítulo 8. O título desse capítulo é Os israelitas pedem um rei. Então a ideia de ter um rei não foi de Deus. De quem foi? Israel. Ao pedir um rei, estão pedindo para ser estabelecido um governo humano e não teocrático. Não teocracia quer dizer governo de Deus. Tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Agora veja o que vai dizer aqui, é surpreendente. Antes se inclinaram à avareza e aceitavam subornos e perverteram o que é direito. O que é suborno aqui? O que você entende por suborno? Sabe o que é? O que nós hoje chamamos popularmente de corrupção. Os filhos de Samuel já eram o quê? Corruptos. Eram filhos de Samuel, homens que deviam andar no caminho do Senhor. Então já tinha neguinho corrupto. O povo foi lá e fez o seguinte pedido. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel em Ramá. E lhe disseram, vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Era verdade. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe. Qual a função do rei? Governar. Qual a função de Deus sobre Israel? Qual era? Governar também. Só que uma coisa é governo de Deus, outra coisa é governo de um homem. Ainda que esse homem seja um homem diferente de todos os outros, um homem especial. E nós vamos ler daqui a pouco a descrição de quem era Saul. Ele era carismático, profeta. Ser carismático não quer dizer muito se o caráter desse homem não é bom. Vamos descobrir isso aqui. Olha só o que acontece. Porém, essa palavra não agradou a Samuel. Primeiro não agradou a Samuel. Daqui a pouco nós vamos descobrir que não agradou a Deus tampouco. Não agradou a Samuel quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. A função dele era consultar o Senhor. Disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo. É importante entender isso, quer dizer, quem decidiu ter um rei foi o povo, e Deus dá concessão. Eu quero que vocês entendam aqui um princípio muito importante. Vontade permissiva e vontade diretiva. É da vontade de Deus que aconteça isso, aquilo, ou tal governo que assumiu é da vontade de Deus. Não é bem assim. O Saul vai assumir, não era da vontade de Deus. Era da vontade de quem? Do povo. Ele vai ajudar até a escolher o Saul, mas não é ele que estabeleceu Saul como rei, era o povo que quis. E ele vai tentar até botar juízo no povo. Fala, é isso mesmo que vocês querem? Vamos ver a lista aqui, é terrível. Disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo, e em tudo quanto te dizem, pois não te rejeitaram a ti, aqui está a tristeza de Deus, mas a mim, para eu não reinar. Quem é que é posto de lado com o governo humano? O próprio Deus. Para eu não reinar. Então ele queria continuar reinando, sempre quis. Sempre a proposta de Deus, especialmente para o seu povo, é teocracia. Quem que reina sobre a igreja? Quem deve reinar sobre a igreja? Jesus, Cristo, o Senhor. Ponto final. E mais ninguém. Ele hoje, nem na igreja ele reina, não governa. Tem muita gente andando aí, seguindo sua própria cabeça. Fazendo, como dizem em castelhano, o que lhe dá na gana. Não é assim.
Ele quer governar. Aqui, o povo de Israel estava rejeitando ele como rei e colocando um homem no lugar dele. Ainda que esse homem era espetacular. Vocês vão ver a descrição de Saul, vocês vão se apaixonar por ele, principalmente as meninas. Ele era o que hoje chamamos de modelo. Ele era um porte atlético, alto, robusto. Sua cabeça sobressaía sobre todos os homens. Ele era alto mais do que a todos os homens. Esplendoroso, magnífico, charmoso. Só que aqui vocês vão ver um contraste desse homem lindo, charmoso, com o baixinho chamado Davi. O ruivo chamado Davi. Aí que Deus dá já uma lição em Samuel. Quando ele vai para ungir Davi, nós vamos ver daqui a pouco, ele chamou o filho mais velho, tinha 8 filhos, Jessé, 8. Um por um, primogênito, segundo, terceiro, tal, Deus não é esse, não é esse, não é esse. Passaram 7 filhos. Aí ele pergunta para o Jessé. Jessé tinha até esquecido que tinha o 8º filho. Tem mais alguém? Você tem mais algum filho? Ah, é mesmo, tenho. Ele está lá no campo. O único que estava trabalhando. Não é interessante? O Davi era o único que estava lá, não só cuidando das ovelhas, mas lutando para salvar a vida daquelas ovelhas. E lutando não com qualquer animal. Leão. Você já parou para enfrentar um leão com cajado e pedras? Ele não só enfrentou o leão, sabe o que ele fez com o leão? Matou o leão. Enfrentou um urso. Sabe quantos quilos pesa um urso, irmãos? Um urso pardo, 720 quilos. O leão pesa 400 quilos. Um urso pardo, o que é terrível no urso é as garras dele e a mordida dele. Ele enfrentou também o baixinho, ruivo, o menor de idade, o caçula da família do Jessé. Mas sem razão que Deus escolheu ele. Só que ele, comparativamente falando, havia um contraste muito grande entre a figura de Saul e o baixinho. Como nós sabemos que ele era baixinho em relação a Saul? Foi quando ele foi vestir a armadura do Saul para lutar com Golias, que o Saul emprestou. A coisa que ficava aqui na cintura, o quadril do Saul, chegava até o pé dele. E ele tentou andar com aquele negócio, pegou o escudo do Saul, era enorme, a espada era enorme. Não quero esse negócio, não. Preferiu enfrentar Golias da mesma maneira que ele enfrentou o leão e o urso. O que essa coisa já nos mostra de interessante? É que nós, humanos, não eram eles, nós avaliamos as pessoas não pelo que elas são, mas porque elas aparentam ser. Julgamos pela aparência, inclusive Samuel. Até o profeta de Deus também se enganou. Por que ele se enganou? Porque Deus teve que corrigi-lo. Ele estava encantado com aquele filho de Jessé, musculoso, barbudo, não tinha uma barba parecida com esse aqui, o Benhur. Ele olhou e falou assim, isso dá um bom rei. Lindo. Aí Deus já tinha escolhido Saul, né? Ele sabia como é que é a aparência de um rei. Então ele escolheu um rei que tinha pinta, né? Jamais escolheria Davi pela... Aí Deus fala assim, eu não olho a aparência, eu não julgo pela aparência, mas sim pelo coração. A especialidade de Deus, vou dizer agora um segredo, já é um princípio também, tome nota. Ele diz, não escolheu os poderosos desse mundo, mas escolheu as coisas que não são, as desprezíveis, para envergonhar as que são. Não são nada. Se vocês atentarem o que está acontecendo hoje no Brasil, na política do Brasil, eu creio que Deus está levantando alguém que não é nada,
nada para ser o futuro presidente. Aí que está nossa dificuldade. Foi Deus que escolheu ou fomos nós com o nosso voto? Está vendo uma tensão? Tem uma tensão ou não tem? Olha o que Deus vai falar através de Samuel, o que ele deveria dizer para o povo, para os anciãos que queriam um rei. Olha o que ele vai dizer. Tem a ver conosco, hein? Tem a ver conosco. Vocês querem um rei? Segundo todas as obras que fizeram desde o dia em que tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixaram, e a outros deuses serviram, assim também o fazem a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-os solenemente, e explica-lhes qual será o direito do rei que houver de reinar sobre eles. Olha os direitos do rei. Referiu Samuel todas as palavras que o Senhor deu ao povo que pedia um rei. E disse: esse será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros, e como seus cavaleiros para que corram diante deles. E os porá uns por capitães de 1000, outros capitães de 50, outros para lavrarem seus campos e ceifar as suas messes, outros para fabricarem suas armas de guerra e aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e os dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas e os melhores jovens e os vossos jumentos e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho e vós lhe sereis por servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei. Olha aqui. Tudo previsto antecipadamente. Vai clamar. Que houverdes escolhido. Vocês que quiseram, não foi vocês que escolheram? Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Parar por aqui, já é suficiente. Entenderam? Dá para entender ou não dá? Hoje nós vivemos debaixo de governo humano. Começou lá. Não temos uma teocracia. E nem poderia ter. Impossível. Mas o que fazer? Aqui que entra a nossa escolha. Devemos escolher entre Saul e Davi. Qual a diferença dos dois? Eu vou lhes dizer. Mais um princípio. Aqui está o pulo do gato. O Saul foi uma escolha dos homens. Lindo. Eu não disse aqui, vou ler o texto que fala que ele é lindo. Faço questão de ler. Mais à frente, no capítulo 9, hein? Versículo 2. Tinha ele um filho, falando ao pai dele, cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Ou seja, ganhou o concurso de Miss Israel. Não é Miss não, é Mister, né? Miss não pega bem. Mister. O bambambam. Não tinha ninguém mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Já o Davi, sardento, tinha sarda no rosto, ruivo, baixinho, até não porque era de baixa estatura, mas porque era jovem demais. Saul aqui devia ter já uns 25 anos, 30 anos, e o Davizinho 17, adolescente ainda, sardento, ruivinho, olhos fortes, olhos azuis, mas um tampinha, né? Quem é esse tampinha aí? Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. A história segue, eu não vou ler o texto para ganharmos tempo.
o Saul recebe um dia uma ordem da parte de Deus, com clareza. Deus queria o seguinte: assim que tinha um rei que ia governar sobre o povo, mas que esse rei fosse temente a ele e fizesse o que ele ordenasse. Para isso tinha os profetas para buscar direção. Tinha a pedra, 2 pedras, Urim e Tumim. Essas pedras eram interessantes, que se decidia, uma dizia sim e outra dizia não. O que ela representava? Perguntava para Deus qualquer coisa, a pedra brilhava quando era sim, e ficava do jeito que ela era, queria dizer não. Vou à guerra contra os filisteus semana que vem, a pedra acendia. É para ir, o Senhor falou que é para ir. Devo levar 1000 homens somente? Eterno ficar quietinho, não acendia. 10.000 homens, não acendia. Levar todo o exército, brilhava. Opa, aí, fácil de saber a vontade de Deus. E assim resolviam as questões mais ambíguas e difíceis. Deus deu uma ordem: vai e destrói todo o povo chamado Amaleque, os amalequitas. Aí vem-nos uma pergunta: que Deus é esse? Hoje Deus estaria num problema com a nossa, como é que fala? Constituição, direitos humanos. Deus não levou isso. Ele tem o poder e o direito de mandar matar? Fique sabendo que é o único que tem. Por que ele mandou matar Amaleque? E não deixar ninguém vivo? Parece um Deus sanguinário que nós servimos. É importante ler a Bíblia toda para você entender. Não tem que ler a Bíblia toda para saber porque os amalequitas... Mas Amaleque foi um povo terrível que não deixou Israel, quando em direção a Canaã, passasse pela terra deles. Ainda que pediram encarecidamente, dizendo que não iam tocar na plantação deles, não iam fazer nada, só queriam passar. E ele diz: aqui para a nossa terra você não passa. Amaleque opôs o avanço do povo de Deus em direção. Eles tiveram que contornar toda a terra dos amalequitas. Homens, mulheres e crianças. Quando eles fizeram isso, Deus jurou, pelo seu próprio nome, que destruiria completamente Amaleque. Quando manda matar as criancinhas, que nos deixa preocupados, se deixa as criancinhas vivas, sabe o que vai acontecer? Amaleque volta a florescer. E outra coisa que vocês não sabem é que Amaleque é tipo da carne. Aí vocês vão ver qual foi o problema de Saul. Tem um significado espiritual profundo nessa situação do Amaleque. O Saul, portanto, recebe a ordem, ele entendeu claramente. Vai lá, pega os soldados e destrua. Mandou matar, inclusive, até os animais de Amaleque. Você não ia ficar nenhum, dizimar. O que Saul fez? Ele disse que fez, ele volta da guerra, cumpriu em parte a ordem recebida, mas ele poupou o rei Agag, o rei de Amaleque. Eu vou matar um amigo meu, né? Aí entra a questão do corporativismo, né? Meu amigo, o rei devia ter falado: vou te dar uma grana, o que você quiser, mas poupa a minha vida. Poupou Agag. E levou os animais gordos, bois, ovelhas, com uma boa intenção. Aqui eu quero que vocês entendam que quando você vai contrariar a vontade de Deus, não venha com boas intenções, não basta. Pergunta: Deus deu que ordem? Você cumpriu ou não? Ele pôs-se para fazer sacrifícios ao Senhor. Lindo, né? Adoração. E ele diz uma frase muito importante para Samuel, que estava inquirindo ele: eu trouxe o melhor de Amaleque. Então, quando Deus manda você crucificar a carne, o que é para sobrar da carne? Resposta: nada. Não adianta você fazer que nem Saul e reservar o melhor que a sua carne tem. Deus não aceita.
os que andam na carne, que vivem segundo a carne, não podem jamais agradar a Deus. Carne tem que ser totalmente extinta, morta, destruída. Amém? Esse é Amaleque. O Saul guardou o melhor de Amaleque. Só que quando confrontado por Samuel, o Samuel disse assim: por que você não obedeceu a Deus? Por que você decidiu poupar o melhor de Amaleque? Ele disse: para oferecer sacrifícios ao meu Deus. Ele falou: não, mas esse pecado que você cometeu é tão grave, é como o pecado de feitiçaria, é rebelião. Amados, temos que tratar com seriedade a questão da rebelião. É mais do que desobediência. Ele não fez uma desobediência. Ele sabia quem era o Senhor, ele sabia, como sabia, mas ele decidiu desobedecê-lo, fazer a sua vontade e não a vontade dele. O que Deus teve que fazer? Simples. Falou: vou levantar, no mesmo dia falou isso, por Samuel, um que é melhor do que você. Um que anda no meu espírito e não segundo a carne. Aí está a diferença entre Davi. Quando Davi é ungido, não vou ler o texto, imediatamente diz que o Espírito do Senhor veio sobre ele a partir daquele dia. Quando ele peca lá, alguns anos depois, a primeira declaração dele foi: Senhor, não retires de mim teu Espírito. Ele sabia da importância do Espírito Santo na vida dele. Esse era um rei, que a Bíblia dá testemunho, que era um rei segundo o coração de Deus. Aí está a diferença. Por que eu estou falando disso? Para vocês entenderem que ainda que seja um governo humano, nós podemos orar e pedir ao Senhor que nos dê um rei, um governador, um presidente, segundo o coração dele, e não segundo o nosso coração. Podemos errar. Me guia, Senhor. Me orienta a enxergar quem será nosso melhor governante. Como é que se consegue fazer isso? Orando. Paulo diz: orai por vossos governantes, por vossas autoridades. Por que devemos orar? Aí ele vai dizer o motivo: para que vocês vivam vidas tranquilas. Quer dizer que se eu não orar e não tiver um bom presidente, o que vai acontecer? Esquece vida tranquila. Então não é da vontade do Senhor que fulano, beltrano assumiu? Não necessariamente. Deus vai falar assim: não foram vocês que votaram nele? Não foram vocês que escolheram ele? Foi. Estão reclamando do quê? Ele não presta, Senhor. Só descobriram agora? Vejam antes de fazer a besteira. Vocês oraram? Temos que confessar, Senhor. Oraram não. Eu tenho quase que certeza que 90% dos cristãos, talvez com tanto pedido que está sendo feito agora, não tem orado. O Senhor guiar na escolha. Não tem orado, não oramos. Não oramos frequentemente pelos nossos governantes, não oramos. Não pedimos para viver vidas tranquilas. Queremos paz no Brasil, queremos ordem no Brasil, queremos. Então orem. Busque o Senhor, para que Ele levante, não permita que se levante um Saul, que é possível levantar o Saul. Mas que se levante um Davi. Quem era o Davi? Guerreiro de dia, poeta de noite. Guerreiro e adorador. Pegava a harpinha dele e dedilhava à noite, compondo salmos de adoração ao Senhor. Esse era o rei, segundo o coração de Deus. Saul, na primeira guerra, a primeira batalha que o Senhor mandou ele fazer, fez besteira. Se borrou todo. Deus disse: esse não serve. Tira ele. Não quero mais ele.
para que entendamos por que Deus aparentemente é tão rigoroso com isso. Eu entendi quando li o Atmani uma vez, sobre autoridade espiritual, muitos anos atrás. Ele fala que o nosso pecado contra Deus tem duas bases. Ou nós pecamos contra a santidade de Deus, ou nós pecamos contra o trono de Deus. Contra a santidade de Deus são os pecados morais, que nós nos envergonhamos. Envergonhamos quando a congregação peca, ou como Davi pecou, adultério, coisa séria, coisa grave, e assassinato, mandou matar a mulher o marido de Betsabá, para ficar livre dele. Terrível isso. Se tivéssemos que julgar a igreja hoje, não só nós, você pega a igreja toda no Brasil, botasse aqui sentado o Saul e aqui sentado o Davi. O Saul desobedeceu a Deus, poupou alguns animais e poupou o rei para sacrificar o Senhor, prestar culto ao Senhor. E falasse do pecado de Davi com Betsabá e que ele matou o marido dela. Quem vocês acham que absolveríamos e quem nós condenaríamos? Vê como Deus é diferente? Ah, Deus é injusto. Cuidado! Cuidado! A diferença, irmãos, do Saul para o Davi, que o pecado de Saul foi contra o trono de Deus. Pecado contra o trono, quero dizer para os irmãos, ele não perdoa, ele executa. E o Davi, o pecado dele aparentemente, a nossos olhos, foi gravíssimo, adultério, que é um pecado moral, e assassinato. Deus parece que não deu tanta importância como deu importância ao pecado de Saul, que foi um pecado contra a santidade de Deus. Vê como nós julgamos errado? Só que tem outro detalhe. O Saul, apesar de ter cometido esse pecado contra o trono, ele não se arrependeu. Como é que a gente sabe que ele não se arrependeu? O Saul confrontou, Samuel o confrontou, e ele, quando Samuel vai virar as costas para ir embora, ele agarra no vestido de Samuel e segura com tanta força. Samuel dá um tranco e rasgou a manga da veste de Samuel. Naquele exato momento, Samuel profetiza: da mesma maneira que você rasgou minhas vestes, o reino está sendo tirado de você. Por que ele segurou ele? Olha o que ele declara. Ele diz assim: fica aqui comigo, para que o povo me honre. O que ele estava motivado dele? Está preocupado com o pecado dele contra o Senhor? Não. Ele queria ficar com o profeta estivesse ali como um aliado dele, apesar de ter pecado, e que Samuel representasse essa comédia, dizendo: vai enganar o povo. Samuel falou: de jeito nenhum, vou-me embora e nunca mais você vai ver a minha face. Ao dizer isso, ele decretou a morte dele. Nunca mais vai ver a minha face. É quase impossível não ver a face de Samuel, uma vez que ele morava lá em Israel. Ele falou que Samuel vai morrer logo. Nunca mais. E nunca mais ele viu. Não só isso, aconteceu uma outra coisa com Samuel. Aprendi muito quando eu li essa passagem, há muitos anos atrás. Diz que Samuel teve pena de Saul. Samuel diz que teve pena de Saul. Sabe o que Deus falou para Samuel? É importante que Deus falou. Samuel, ele: eis-me aqui, Senhor. Até quando você vai sentir pena de Saul, tendo eu rejeitado Saul, você vai ficar com pena dele? Até quando? Levou um susto. Eu fui descoberto. Ele entrou no meu coração e percebeu que eu estou morrendo de pena do Saul. Você está falando: acho que Deus pegou pesado demais. Bateu pesado. Rejeitou, coitadinho. Devia dar mais uma chance para ele. Pecado contra o trono não tem chance.
Em contraste, o Davi, apesar do pecado ser um pecado terrível, não era tão grave quanto o de Saul. E imediatamente, quando Natã o confrontou, então lá teve Samuel confrontando, agora aqui tem Natã. Sabe o que Davi fez? Imediatamente. Ele falou assim, ele contou uma parábola, ela falou, tem um homem que tinha sua esposa e tinha uma ovelhinha, e chegou um amigo para jantar na casa dele, e pegou a ovelha, e ele tinha o vizinho, esse que pegou, tinha um rebanho. Em vez de pegar uma ovelha do seu rebanho, ele pegou a ovelha do vizinho e sacrificou para fazer um jantar para o seu amigo. Que deve fazer? O rei tinha poder para julgar, né? O que deve fazer com esse homem? Ele falou que ele devolva a ovelha. Ele dá um jeito de restituir a ovelha. Aí o Natã disse, não dá. A ovelha está morta. Não dá para devolver. Ele morreu. O que faço com esse homem? Ele merece a morte, pena de morte. Aí o Natã olha bem para ele e diz, esse homem é você. Quando falou isso, desmontou. E faz a oração. Se você quer saber se ele estava arrependido ou não, lê Salmo 51. Lá está. A oração contrita, quebrantada de Davi. Imediatamente se arrependeu. Aí está a diferença básica. Foi um pecado grosseiro, mas houve um tremendo arrependimento. Não só o Salmo 51, se eu não me engano, o Salmo 34 também. Deus o perdoou e o disciplinou. É importante que você entenda que teve uma disciplina terrível também. Eu te perdoo, Davi. Vou te manter ainda no trono, apesar do que você fez. Vou permitir que você case com Betsabá. Ou a misericórdia e perdão de Deus. Não só casou com Betsabá, teve o primeiro filho, primeira disciplina. O que aconteceu? O filho morreu. Ele jejuou durante 5 dias pelo filho. Não comeu, só bebeu água, e o filho morreu mesmo assim. Mas ao casar com Betsabá, agora viúva, gerou um outro filho cujo nome é nada mais, nada menos que Salomão. Vocês já sabem da história de Salomão. Reinou. Quem tinha direito a reinar no trono de Davi? Adonias. E essa é a sucessão natural e normal num reino. O primogênito tem direito a ocupar o trono. Era Adonias, o filho mais velho de Davi. Adonias não foi escolhido. Deus escolheu Salomão, filho de Betsabá. O primeiro filho morre, o segundo é escolhido, o rei sobre Israel. E digo mais, Salomão é tipo da pessoa de Jesus Cristo, é o príncipe da paz. O pai dele fez muitas guerras, e ele não fez nenhuma guerra, nunca fez guerra. Por quê? Ele é tipo de Jesus, o príncipe da paz. Ele foi autorizado por Deus para construir o templo que Davi foi proibido de fazer, apesar de juntar todo o material necessário. E diz o motivo, suas mãos estão sujas de sangue, Davi. Mas do seu filho não terá sangue nenhum nas suas mãos. Deus é misericordioso e perdoador. Que Deus que nós servimos. A Betsabá, pecadora. O Davi, pecador, geraram um filho que ocupou o trono. Um rei segundo escolha de Deus. Podemos ter presidente do Brasil que Deus não tem nada a ver. E podemos ter presidente que Deus tem tudo a ver. Vocês estão me entendendo? Por que eu digo isso? Baseado nas Escrituras. Daniel escreveu que Deus levanta reis e faz o que também? Derruba reis. Deus diz que inclina o coração dos reis como ribeiros de água, para o lado que ele quiser. Ou seja, ele move o coração do rei, para a direita ou para a esquerda. Ele tem poder para fazer isso.
Jesus que foi exaltado acima de todo principado e poder, quer seja no presente século, quer seja no vindouro. Todas as coisas estão debaixo do seu controle. Ele sustenta o universo pela palavra do seu poder. Servimos um Deus poderoso. Quando você pensa em Jesus, você pensa no Jesus de Nazaré? Se você está focado no Jesus de Mateus, Marcos, Lucas e João, você está focando no Jesus que já era, não existe mais. O Jesus que hoje existe é o Jesus glorioso que ressuscitou e assumiu toda a sua glória que ele tinha junto do Pai dele. Ele entrou no céu, no Salmo 24, e diz: quem vem lá? Quem é que está entrando aí? Quem está entrando aqui é o Rei da Glória. Todos os anjos se curvaram. O Pai imediatamente o faz Senhor de todo o universo. Neste exato momento, meu filho, eu delego para você toda a autoridade. Você vai governar o céu, todos os anjos vão estar subindo as suas ordens. Você vai governar a terra, olha só. E você vai governar debaixo da terra. Por que ele sentou debaixo da terra? Está se referindo aos principados, anjos caídos. Debaixo, não está falando de minhoca, marmota, está falando de gente poderosa. Te dou poder. Por isso vem Jesus, antes de subir ao céu, reúne os seus discípulos e diz: toda a autoridade, toda é toda. E ele diz a esfera da autoridade. Ele diz: no céu e na terra. Só que Jesus ainda não governa a terra. Entendam isso, amado, é importante. Ele é Senhor de toda a terra, mas ainda a terra está infestada de inimigos. Ou não? Sim. E cabe a ele e à igreja, aí que entra a nossa parte, derrotar esses inimigos. Em nome dele, há inclusive os demônios. Eu dei autoridade para vocês para pisardes escorpiões, está se referindo ao demônio, serpentes, demônios, Satanás, tem autoridade para vocês. A igreja tem que ser um ponto em que os homens que estão na terra, que são ímpios, que não temem a Deus, olhem para nós e vendo nossas boas obras, glorifiquem vosso Pai que está no céu. Tem que ver. Eles precisam ver que nós somos o baluarte da verdade. Nós somos o baluarte da justiça, nós somos o baluarte da santidade. Claro, se eles não veem isso em nós, vão nos tratar como um qualquer. Claro que a igreja tem que mudar sua postura, urgente. Porque nossa missão é ser sal da terra e luz do mundo. Luz, para que eles não andem em trevas. A igreja está muito silenciosa. Poucos estão falando. Quase que parece João Batista clamando no deserto. A igreja perdeu sua função profética no mundo. Nós temos que nos levantar e proclamar o reino de Deus. Não só no sentido de evangelizar, mas dizer quem é que manda realmente, quem é a verdadeira autoridade nesse mundo. Não é Satanás. Pois vou terminar lendo esse texto de 2 Crônicas 7,14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos. Eu digo assim, eu olhei para a minha vida, não tem nada para confessar, você está muito enganado. Nós somos sacerdotes nessa nação. Nós temos que levar diante de Deus o pecado de todo o povo. E se tem uma nação que está vivendo longe do Senhor, muito longe, chama-se Brasil.
Coisas terríveis estão acontecendo. Só que o nosso coração, como diz as Escrituras, como disse Jesus, vai se endurecendo paulatinamente. Todo dia nós vamos falar de morte, de estupro, de assassinato. Inimigo de Deus, meu inimigo também. Irmãos, nós estamos passivos demais, parados demais. Não é para isso que ficamos aqui. Ficamos aqui com a missão de sermos colunas e baluartes da verdade, da justiça, das boas obras do reino de Deus. E devemos interceder junto a Deus para que nos mande governantes que sejam segundo o coração dele. Pedir muito? Não. Vem-nos uma dúvida, mas não tem ninguém. É um problema que nasceu, é dele. Ele vai saber escolher, ele vai saber preparar e ele vai levantar, porque a função dele levanta reis e derruba reis. Então que levante, Senhor, que o Senhor quer. Aí não será uma obra humana, mas será uma obra divina. O Senhor seguramente vai ouvir nossa oração. Só o Senhor, que é Deus, que pode nos ouvir. Amém? A coisa está feia. 60 mil assassinatos por ano. A guerra do Vietnã, durante 10 anos, matou 54 mil homens. 10 anos de guerra, usando bombas, torto e direito, napalm, queimando gente viva, matou 54 mil. Aqui nós matamos por ano, assassinato, os que são descobertos, hein? 60 mil. Não tem uma nação no mundo matando tanta gente como nós matamos. E por isso que o brasileiro é pacífico. O Brasil mata, isso é outra estatística terrível, por ano, outros 60 mil pessoas em acidente de automóvel. Antes matava por embriaguez, que hoje está matando mais por causa do miserável telefone celular. Dirigindo e mandando mensagem. Não é só telefonando, não, mandando mensagem, escrevendo aqui, ó, olhando aqui. Pá! Perde a direção. Aqui no Rio de Janeiro, uma mulher de noite no telefone, Aterro do Flamengo, uma pista excelente, larga. A mulher saiu da pista, voou pelo canteiro, desceu, está correndo. Ela voou, saiu do chão e caiu em cima de um táxi, que vinha vindo em sentido contrário. Aterrissou em cima do táxi. Matou 3 pessoas. Que estava dando telefone. Matamos muita gente pelo mau uso do telefone. A lei diz, não faça isso. Fala para se beber, não dirija e não use o telefone. A multa é pequenininha, se me pegar no telefone não tem problema. Tinha um irmão que confessou, andou com a gente, não está mais, que ele ia trabalhar todo dia e ele ia lendo jornal enquanto dirigia na Avenida Brasil. Lê jornal, até que um dia ele quase entrou debaixo de um caminhão. De jornal. A minha nora confessou para mim, e para a Beth, em determinada ocasião, que ela gostava de dirigir, levando as crianças para a escola, contando historinha para eles. Lendo. Que loucura. Quero terminar com, como eu disse, Crônicas 7:14. Primeiro Crônicas. E colocar isso aqui como a razão primeira. Tome isso como um chamado do Senhor, um desafio. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeira coisa que devemos fazer, o que é? Nos humilhar. Auto-humilhação. Eu que tenho que humilhar. Jesus disse que humilhou a si mesmo. Não é deixar os outros te humilhar, você se humilha. Orar.
e me buscar. Buscar como? Em oração. E se converter dos seus maus caminhos. Ou seja, temos que orar sim, mas tem que consertar nossa vida. Antes de uma grande visitação de Deus a Israel, ele mandava o povo todo se santificar. O desafio para essa semana é que vocês se santifiquem. Orem, jejuem, busquem o Senhor para pedir que Ele faça maravilhas, como Ele prometeu aqui. Olha o que Ele vai dizer. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Ele perdoa, Ele é um Deus perdoador que exerce misericórdia, assim como Ele perdoou Davi. Perdoarei os seus pecados. E a promessa, e sararei a sua terra. Como eu quero que o Brasil seja sarado. Como eu quero que ele faça uma faxina. Tem muita coisa para fazer? Tem. Mas a especialidade dele é sarar, curar a terra. Sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Ele vai atender. Ele vai ouvir. Nós temos que fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Humilhar, orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos. Não só arrepender de pecados pessoais, mas confesse o pecado da congregação. Temos pecado como congregação contra o Senhor. Pecados graves, irmãos. Deus que nos arrepende. Faça como Daniel. Daniel tinha uma vida perfeita, piedosa, santa, homem de oração, orava de manhã, no almoço e à noite. Quando ele vai orar ao Senhor pedindo por Israel, sabe como é que ele começa a oração? Senhor, temos pecado contra ti. Ele está falando corporativamente, falando da igreja não, da nação de Israel inteira na Babilônia. Temos pecado contra ti. Ore pelo Brasil dizendo assim, temos pecado contra ti. Tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós te rejeitamos em nossa nação. Colocamos à frente de nossa nação uma divindade pagã. E a igreja que tem que clamar, se meu povo, que se chama pelo nome. E aqui ele não está falando de Israel mais, está falando da igreja. Orar, me buscar, se arrepender. Eu ouvirei do céu. Então eu ouvirei do céu. E vou sarar a sua terra. Amados, minha esperança é a seguinte. Temos que orar mesmo. Esperança está no Senhor. Não espere solução dos homens. Não espere solução em plano de governo. Não espere solução de modo fácil. Mas se o Senhor escolher alguém, estabelecer alguém, Ele vai mudar a nossa nação. Olha o que diz aqui. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão, vê se não está descrevendo o Brasil, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis e inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres do que amigos de Deus. A descrição dos homens, do caráter dos homens dos últimos tempos. Então, fica difícil até para escolher um bom presidente, de fato. Mas aí que entra Deus na jogada. Senhor, dá um jeito. Senhor, ajuda-nos. Tem misericórdia de nós. Não queremos perder a esperança com esse país.
queremos que tu restaure nossa nação. É possível, no fim dos tempos, ter homens muito maus, a iniquidade aumentar, mas é possível também viver no meio desse caos, protegidos do mal. Não tires do mundo, não tires do mundo, mas livra-os do mal. Há muito mal, muita maldade em nossa nação, mas o Senhor pode nos livrar dela. Eu creio. Fui assaltado, muitos irmãos aqui já sabem disso. Não poupam nem pastor mais. 357, Magno, na cabeça. Quer morrer? Eles ficam fazendo terrorismo. Vou estourar seus miolos. Não é mole, não. Dá essa porcaria do seu relógio. Não dá depressa, só de... demora a dar, ele já dá coronhada. Irmãos, terrível. Aqui, nosso grupo é pequeno. Recentemente, 3 foram assaltados dessa forma. Henrique, levaram a moto, levaram o carro do Fred e levaram o meu carro. E me sequestraram junto. 3 bandidos. Eu orei, entreguei na mão do Senhor. O que aconteceu? Não me fizeram mal, nenhum, a não ser levar o carro, depois me devolveram. Deu uma semana com alguns arranhões, obviamente. Não podia esperar mais do que isso. E os 3 estão em cana. Dia 9 agora, tem uma audiência judicial, julgamento de um deles. Para coincidência, para tristeza minha, ele chama-se Marlon. Eu não esqueci nunca. Eu tenho que ir lá depor em juízo, para ele ficar em cana. Uma situação ruim. Eu já fiz na delegacia o reconhecimento dele, e é justamente o que sentou comigo no banco, e surpreendentemente, pediu que eu orasse por ele. Eu orei. Senhor, prenda esse homem. Faz ele recuperar lá na cadeia. Foi preso. Uma semana depois ele estava em cana. O Senhor ouviu minha oração. Ele que pediu para orar, né? Não disse. Eu falei para ele, fui sincero, falei, eu não posso orar para Deus abençoar na sua profissão, não tem jeito não. Ele não vai ouvir essa oração, mas posso orar, né? Ele vai fazer o que tem que fazer. Qual era o que Deus tinha que fazer? Botar ele em cana. Está preso, ser julgado. Está comendo pão que o diabo amassou. Nem direitos humanos vai livrar ele. E a Bíblia fala, aquele que toca no ungido do Senhor, o Senhor vem em sua defesa. Não vale nada aos meus olhos e aos olhos dos homens, mas sou o escolhido do Senhor. Tocou em mim, eu tenho quem me defende. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém pode me destruir, que o Senhor está comigo. 10.000 cairão à minha direita, 1.000 à minha esquerda, tu não serás atingido. Já sofri um acidente, capotei de uma altura equivalente a esse salão, rolei até depois do muro, a família toda dentro. Tenho fotos, para alguém duvidar que a cor foi bárbara. Carro todo amassado, cima, do lado, embaixo. Os 3 filhos dentro. 5 espetos no chão do carro. Era gente, perna, braço e espeto correndo para todo lado. Tenho certeza que tinha uns 4, 5 anos ali dentro, só empurrando espeto, guardando a cabeça, protegendo aqui. Senão teria alguém sido ferido gravemente ou morrido. Ninguém. Ninguém com cinto de segurança. Nenhuma porta abriu. Ninguém caiu fora, que o perigo é cair fora e o carro passar por cima, mata na hora. Esmaga. Não aconteceu nada. Eu saí, olhei, estava cheio de Toddy. Abri uma lata de Toddy na minha cabeça, tudo borrado, parecia sangue até.
pouco de feijão, tinha feijão lá, ventilador, copos, tinha tudo dentro do carro. E eu saí sem nenhum arranhão. Quem me guardou? O Senhor. Guardou minha mulher, guardou meus filhos. O Senhor cumpre o que Ele fala, o que Ele promete. No dia da tribulação, eu o livrarei, porque a alma dele se apegou a mim com amor. Você ama o Senhor? Se você ama o Senhor, fica tranquilo. O Senhor te ama. E Ele cuida dos seus. Surgirão situações que a Bíblia chama de tribulação. Eu passei por uma tribulação. Mas o Senhor, o quê? Me livrou. Levou o Fred, a família toda lá. Mal nenhum chegará à sua tenda. Vão-se os anéis, mas fica os dedos. Minha confiança está no quê? Naquele que reina. Ele fará justiça. Escapa da justiça dos homens, mas não escapa da justiça dele. Não escapa. Deus faz assim e alguém morre. Ele está vivo, então Deus quer que ele viva. Talvez até para nos atormentar. Mas não por muito tempo. Porque a promessa dele é que você vai viver ainda os ímpios se espalharem como folhas no chão, como folhas que o vento dispersa. E você ainda estará aqui. Amém? Esse é meu Deus. Ele fará isso.